Boa tarde, colegas internautas do Facebook e YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre duas temáticas. Uma é a temática acerca das leituras do livro A Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Outra é sobre o estudo da Bíblia, e nós temos algumas orientações e estamos dando alguma dica para fazer um estudo do livro do Evangelho de São Marcos. Nós já temos alguns vídeos, quem quiser e se interessar, acesse os outros vídeos, né? E veja o que foi exposto para conseguir acompanhar. Nós de novo vamos fazer uma leitura direta agora. Nós pegamos umas leituras só do mais importante, né? Depois fizemos um comentário e agora vamos fazer uma leitura direta. Só lembrando o estilo de São Tomás de Aquino, em que ele coloca uma questão, depois colocam várias posições a favor, depois a exposição contrária, e depois ele faz uma conclusão dele, né? E depois ele responde às outras posições que ele descartou, ou então faz um comentário sobre cada uma das posições que se seguiram. É só essa para entender a sequência, né? E quando houver alguma coisa interessante, nós iremos intervir pontualmente. Nós fizemos algumas exposições em que nós já colocamos o sentido geral e depois lemos, ou muitas vezes lemos só tópicos fundamentais e fizemos o nosso comentário. Primeiramente, o livro é sobre as bem-aventuranças bíblicas. Ele está fazendo uma introdução geral sobre o conceito de bem-aventuranças, que ele fala beatitude, mas a mesma coisa, e bem-aventuranças como felicidade, como nós vamos ver agora. Ele declara praticamente dessa maneira, como a felicidade bíblica é diferente da felicidade humana. Isso ele começou primeiro sobre o ponto fundamental da bem-aventurança. Tem uma atitude bem-aventurada, ela depende de uma vontade, e essa vontade ele se subdividiu em uma vontade finalista e uma vontade imediata, sendo que as bem-aventuranças bíblicas estão mais relacionadas à vontade finalista. Vamos fazer a leitura agora. Nós já fizemos outra, né, sobre a questão das riquezas, bem-aventurados os pobres, e nós vamos falar da honra, né? Isso tem uma parte da Bíblia que fala que bem-aventurados os de coração sincero, bem-aventurados os puros de coração, pureza. Dentro da questão bíblica é uma bem-aventurança finalista, né? Deus quer essa pureza no sentido de autenticidade. Tem até alguma passagem do Salmo, nos Salmos, em que ele diz: vós olhastes a minha sinceridade do coração, e isso tem a ver com a pureza. Vamos fazer a leitura sobre uma questão muito pendente, que é a questão da honra. E nós estamos fazendo esse estudo para ver que a bem-aventurança, a felicidade tem muito a ver com atitudes, né? E depois com as virtudes, que nós vamos ver mais na frente, mas elas têm também um lado pejorativo, negativo, vamos dizer assim, que até as hordas de criminosos, eles têm os seus códigos de honra, né? E as pessoas com tendências criminosas têm isso. Eles têm um código de honra. Um criminoso feminicida, ele tem, mais que todos, um código de honra,
na questão familiar. Ele se sentiu ultrajado em sua macheza, em sua masculinidade, e acaba por matar a outra pessoa. E outro lado, o povo antigo tinha a questão de honra muito premente, mais premente que os nossos dias, que degenerou total. Inclusive tinha questão de honra, eles empenhavam, por questão de honra, empenhavam o fio do bigode, e servia até garantia de dívida física, e colocava o fio do bigode da pessoa, isso lá no século XIX, aqui no Brasil. Os mais antigos lembram disso, né? Que a pessoa colocava o fio do bigode como uma garantia de sua honra. Outra questão mais corriqueira é quando se fala uma pessoa que não fica devendo, né, ou paga suas dívidas com regularidade, é uma pessoa que honra com seus compromissos. Isso é uma questão muito importante. É uma questão tão importante essa questão de honrar compromisso que hoje, até hoje, na sociedade capitalista, tem a chamada segurança jurídica nos negócios. A segurança jurídica dos negócios, um dos fatores principais é que as partes contratantes do negócio, elas honrem com suas responsabilidades financeiras empenhadas naquele negócio. Vamos ler o livro de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, e depois talvez faremos algum comentário, mas eu acho que nesse sentido, dessa explicação inicial, dá para ver que vai ser algo meio autoexplicativo, de onde que está, que nossa temática geral é a leitura da Suma Teológica e sua implicância na violência. Foi isso que nos movimentou a ler essa suma, né? Inclusive estão havendo grandes movimentações no mundo. Ela é um dos bastiões do conservadorismo mundial, principalmente católico, a Suma Teológica, e com a crescente tendência política dos conservadores tomarem o poder, vai voltar à tona, apesar que muita gente está em questão política, ou a maioria sempre tem um quê de hipocrisia, né? O interesse maior é ganhar e dominar as eleições. Segundo se discute, parece que a beatitude do homem consiste na honra. Beatitude é a felicidade. Primeira posição. Como diz o filósofo, a beatitude ou felicidade é o prêmio da virtude. Ora, tal prêmio é, por excelência, a honra, no dizer do mesmo filósofo. Logo, nela consiste, por excelência, a beatitude, a felicidade. Segunda posição. O que principalmente convém a Deus e aos mais excelentes é a beatitude, bem perfeito. Ora, tal é a honra, como diz o filósofo, e também a Escritura, em 1 Timóteo 1,17. A Deus só seja honra e glória. Logo, a beatitude consiste na honra. 3. O maximamente desejado pelos homens é a beatitude, a felicidade. Verdade. Ora, nada é mais desejável por eles do que a honra, pois suportam dano em tudo o mais, contanto que não padeçam nenhum detrimento da honra própria. Isso que eu falo, talvez fosse nos tempos antigos. Não tem essa valorização mais da honra nos dias atuais. Logo, a beatitude, a felicidade consiste na honra. Em contrário, essas três posições
são a favor, ou responder sim, né, que a beatitude consiste na honra. Quem diz não? A beatitude está em quem é feliz. Ora, a honra não está em quem é honrado, mas antes, em quem honra, que presta reverência ao honrado, como diz o filósofo. Logo, a beatitude não consiste na honra. Então, um ponto interessante para nós, porque ele está falando que a felicidade maior é quem presta a honra, né, do que para a pessoa honrada. O que nos surpreende e nos vem à mente a questão de que uma pessoa honrada é uma pessoa que fez o bem para a pessoa que honra, e aquela pessoa tem um poder maior na sociedade e no meio social em que vive, e que a reconhece e lhe concede um título de honra ao mérito, né? Solução de São Tomás de Aquino. É impossível a beatitude constituir na honra, pois tributamos honra a quem por alguma excelência sua, e assim é o sinal e o testemunho dessa excelência em quem é honrado. Ora, a excelência do homem se funde sobretudo na beatitude, que é dele, o bem perfeito, e nas suas partes, isso é, naqueles bens pelos quais se participa da beatitude, por onde a honra pode, por certo, resultar da beatitude, mas não pode consistir principalmente naquela. De onde a resposta à primeira objeção. Como diz o filósofo no mesmo passo, a honra não é o prêmio da virtude, pelo qual morejam os virtuosos, mas estes recebem daqueles como de quem nada maior tivesse que dar como prêmio. Mas o verdadeiro prêmio da virtude é a beatitude mesma, pela qual morejam os virtuosos. Se, pois, obrassem por causa da honra, já não haveria virtude, mas ambição. Resposta segunda. A honra é devida a Deus e aos mais excelentes como sinal ou testemunho da excelência preexistente, mas não que em si os torne excelentes. E aí está falando que a honra não é ligada diretamente à pessoa, ela depende do reconhecimento de outra. Então ela não pode ser tida como uma beatitude, aquilo que consiste a beatitude. Do desejo natural da beatitude, resultante da honra, como se disse, provém que os homens soberanamente a desejem, por onde procuram, sobretudo, ser honrados pelos virtuosos, com cujo juízo se acreditam excelentes e felizes. Aqui de novo algo idealista, né? Como nós já falamos, que existe um código de honra dentro das hordas criminais, das quadrilhas, das hordas de criminosos. E então a honra em si não constitui uma beatitude relacionada a Deus, como nós vimos aqui, e as virtudes de Deus. A pessoa ser uma pessoa que é dado a condutas criminosas junto com outros, não pode-se dizer que ela seja uma pessoa que tributa algo a Deus, mas tributa sua própria felicidade. Ele procura sua vontade imediata, não a vontade finalista de agradar a Deus e ter a felicidade eterna. Agora vamos ver a segunda questão, que é a questão da glória. Honra e glória, quando se
concede um título honorífero, reconhece a honra de uma pessoa, é como se fosse uma glória para ele e muitas vezes representa até em questão financeira. Terceiro, se discute. Parece que a beatitude do homem consiste na glória. Primeira posição. Pois a beatitude consiste no que é atribuído aos santos em recompensa das tribulações sofridas no mundo. Ora, tal é a glória segundo a Escritura. Romanos 8:18. As penalidades da vida presente não têm proporção alguma com a glória vindoura que se manifestará em nós. A glória vindoura é a glória finalista. De novo, quem vê nosso primeiro vídeo tem aquela divisão básica da vontade, a vontade finalista e a vontade imediata. E no mundo todo, praticamente, pouco se tem em conta a vontade finalista. Não vou dizer que não tem, mas é muito pouco. O que vale hoje em dia é a vontade imediata. Logo, a beatitude consiste na glória. Ele vai refutar isso aqui no final. Outra posição. Como se vê em Dionísio, o bem é difundido de si. Ora, pela glória principalmente, é que o bem do homem chega ao conhecimento dos outros, como diz Ambrósio, Santo Agostinho, que ele coloca no Paris. Ela não é senão um conhecimento glorioso acompanhado de louvor, logo a beatitude do homem consiste na glória. 3. Demais, a beatitude é o mais estável dos bens. Ora, tal é a fama ou glória, pela qual os homens, de certo modo, conseguem a eternidade. De onde o dizer de Boécio: mostrai-vos perpetuadores da vossa imortalidade, quando buscais a fama nos bens futuros. Logo, beatitude consiste na fama ou glória. Em contrário, a beatitude é o verdadeiro bem do homem. Ora, a fama e a glória podem ser falsas, como diz Boécio. Muitos conseguiram as falsas opiniões do vulgo, muitas vezes um grande nome. Nós já vimos essa questão das hordas também, que tem suas glórias, muitas vezes totalmente transversa, com uma atitude normal e uma atitude virtuosa, que é o que identifica uma beatitude. E que de mais torpe se pode pensar, pois que são apregoadas falsamente, onde eles próprios se envergonhar dos seus louvores. Logo, a beatitude do homem não consiste na fama e na glória. Solução. É impossível a beatitude do homem consistir na fama ou glória, pois a glória não é senão um conhecimento glorioso acompanhado de louvor, como diz Agostinho. Ora, a causa conhecida se refere de um modo ao conhecimento humano e de outro ao divino, pois o conhecimento humano é causado pela mais conhecida, que é o divino, e este é a causa desta, por onde a perfeição do bem humano, chamada beatitude, não pode ser causada pelo conhecimento humano, mas antes este procede da beatitude de alguém e, de certo modo, causado pela própria beatitude humana, incoada ou imperfeita. E logo, na fama ou na glória, não pode consistir a beatitude de um homem, mas o bem deste depende, como de causa, do conhecimento de Deus. Portanto, da glória existente em Deus depende como da causa. A beatitude do homem, conforme a Escritura, Salmo 90:16 diz: livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com diuturnidade de dias
e mostrar-lhe-ei o meu Salvador. Mas também devemos considerar que o conhecimento humano muitas vezes falha, e sobretudo nos singulares contingentes, como os atos humanos, por onde frequentemente a glória é fugaz. Mas como Deus não pode enganar-se, a sua glória é sempre verdadeira. E por isso diz a Escritura, 2 Coríntios 10, 18, o que é estimável é aquele a quem Deus recomenda. De onde a resposta à primeira objeção? O apóstolo não se refere no passo aduzido à glória procedente dos homens, mas procede de Deus em face dos seus anjos. Por isso o Evangelho, o Filho do Homem, o confessará na glória de seu Pai ante os anjos. Resposta segunda. O bem de um homem que está no conhecimento de muitos pela fama ou pela glória, se esse conhecimento for verdadeiro, necessariamente há de derivar do bem nesse homem existente. Então pressupõe a beatitude perfeita ou incoada. Quer dizer, a glória verdadeira depende do reconhecimento de Deus. E muitas vezes a glória e a fama é um reconhecimento meramente humano. Terceiro, a fama não tem estabilidade. Antes, o falso rumor facilmente se perde, e por vezes perseverar estável celular por acidente. Ora, a beatitude tem por si a estabilidade. Como nós vemos aqui, esse finalzinho é até verdadeiro com relação à glória. A glória humana é uma glória passageira. Muitas pessoas eram gloriosos em tempos antanhos e hoje já não gozam mais de tanta atenção. Isso a gente vê no dia a dia. Várias pessoas da nossa convivência, eu estou com 60 anos, tinham a glória de um certo período e hoje restam totalmente esquecidas. Boa tarde a todos.